Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda, nos fortalece. Aquele do qual a palavra diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A sua graça nos basta. Sempre não useis de vãs comparações, e vigiai para não caíres em tentação, estando orando na vigilância e oração sem cessar, para que sejais perseverantes. Se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos nas nossas fraquezas, a fim de ser fortalecidos e aperfeiçoados pelo Espírito reto, segundo nos mantém na integridade, na sinceridade, aonde através do temor, que é o princípio da sabedoria, alcançamos o amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sob punição, assim a palavra nos diz. Por isso, sejais firmes e constantes, a fim de serem aperfeiçoados constantemente pelo Espírito pronto e experimentado. Outrora estávamos segundo o erro nos caminhos sinuosos e tortuosos, onde não havia retidão e tampouco sinceridade no coração, porque a palavra diz: não cocheais em dois pensamentos. E quando se fala em coração, ele diz: se não é do vosso coração que se procede toda saída, de onde se procede as vossas brigas, guerras, ódios, dissensões, segundo as discórdias. A palavra diz que aquele que ama uma briga, ama o pecado. Assim como a palavra diz que aquele que se julga apaziguador, mas está sobre a ira e indignação do Senhor, não pode alcançar a ser um apaziguador, uma vez que está sobre a sua ira. Os pacificadores são aqueles que, na verdade, estão segundo a sua infinita bondade e misericórdia, e exorta o povo para que venha se arrepender dos seus maus caminhos, uma vez que a sua ira dura um momento, mas a sua benignidade e misericórdia dura para sempre. Mas nem todos são de fé. A palavra diz: Jesus já dizia: por acaso, quando voltar à terra, encontrarei fé sobre a face da terra? Sim, aquele que disse: não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão não vos teria dito: não vos deixarei órfãos. Mas nem todos são de fé, e assim nem todos irão dar ouvidos a esta palavra, pois tendo ouvido, não ouvem. E a fé vem pelo ouvir, e aqueles que estão como que surdos não alcançam a fé, porque não há aquele que poderia os transformar, que poderia os fazer a expiação pela culpa, porque a palavra diz que estão sempre acumulando. Um pecador, quando não vê logo seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda, até que chega o tempo do galardão, do juízo, onde o Senhor já dizia: quando o meu Espírito vier à terra, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não me vereis mais, aqueles que estão apartados por conta do pecado. Da justiça, porque ele foi justificado para o Pai, ascendeu às regiões celestiais, aquele que o enviou, o Verbo, e era Deus, e estava com Deus, e se fez carne, passou pela morte após fazer grandes feitos, e aqueles que se sentiam desgostosos, segundo a sua verdade, o crucificaram para que se cumprisse as Escrituras, mas o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo.
fez as suas aparições após o Pai o justificar há cerca de 40 dias. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai. E ele enviará, quando crerdes em meu nome, o batismo com Espírito e com fogo, a unção que despedaça todo o jugo. Aqueles que perseveram dia após dia, segundo a conduta que ele agrada, tudo pelo transformar. Ele transformou o nosso coração, que estava embrutecido por conta do pecado, por conta dos ódios, das brigas, das dissensões. Outrora não era possível liberar o perdão para aqueles que estavam nos ofendendo, e uma vez que ele transformou o coração embrutecido de pedra num coração de carne, através daquele que tudo opera e executa, perdoamos aqueles que nos ofendem, assim para que alcance o perdão que ele nos deu da expiação pela culpa dos pecados, e já não se retrocede. E ele derrama do seu Espírito, e o seu Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra. Experimentamos a perfeita e agradável vontade de Deus através do seu Espírito, que nos mantém no direcionamento, na retidão, rumo ao alvo e objetivo, uma alma ancorada, aonde estamos sempre com a intenção de subir a Jerusalém celestial. A alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida daqueles que perseveram, aonde a palavra diz que ele é aquele que dirá: dar-te-ei a coroa da vida, aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina: não vos deixarei órfãos. Herdaremos aquilo que a palavra diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. A Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Por isso, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que dirá: dar-te-ei a coroa da vida, vinde benditos do meu Pai. Por isso perseverai, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, sejais firmes e constantes. Mas a palavra diz que uma multidão entrará por uma porta larga e espaçosa, aqueles que trilham o caminho da perdição, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Porque assim como ele preparou um lugar para aqueles que o amam, e tudo coopera para o bem daqueles que o amam, também ele preparou um lugar para os rebeldes e desobedientes. E assim é como um pastor naquele grande dia que separa as ovelhas dos bodes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.